Deus me libertou da homossexualidade. Olá, irmãos, sejam bem-vindos ao canal Palavras Eternas. Aperte em se inscrever e ative também o sininho das notificações para não perder nenhum dos vídeos que nós temos compartilhado por aqui. Deixa o teu like nesse vídeo e compartilhe com alguém que precisa assistir esta mensagem. Não esqueça de apertar no botão de hypar. Isso ajuda com que o YouTube entregue esse vídeo para mais pessoas. No episódio de hoje, nós vamos assistir ao poderoso testemunho do irmão Carlos Manuel, ex-Kate Lares. Deus o libertou da homossexualidade e hoje ele prega a palavra de Deus, contando o seu testemunho da obra que Cristo fez na sua vida. Assista esse corte comigo e depois assista ao episódio completo lá no canal Deus Fala Podcast. Vamos assistir o vídeo. Então, para quem não me conhece, me chamo Manuel, tenho 22 anos de idade, sou do Ceará, sou filho da Gisele, a qual é filha da Maria Tereza, com Elias Ferreira. Minha mãe hoje tem uma vida transformada por Cristo Jesus. Foi uma mulher que realmente teve um encontro com Cristo. E eu vejo essa transformação na vida da minha mãe. Mas antes não era assim. Minha mãe foi uma mulher que gostava das festas, era realmente da bagaceira, do barzinho, de tomar cachaça, cerveja, mas graças a Deus ela teve uma vida transformada. E quando eu começo a compartilhar o meu testemunho, eu procuro começar pela raiz, que é a minha mãe, a mulher que me gerou. Quando minha mãe ainda era criança, ela não foi criada com o pai, então ela não teve a paternidade. Minha avó teve 6 filhos, 3 homens e 3 mulheres. Minha avó teve que trabalhar, fazia faxina. E como ela não conseguia suprir as necessidades, da minha mãe em relação sobre as coisas que minha mãe queria comprar, minha mãe teve que trabalhar muito cedo para ter a sua dependência financeira. Por conta do trabalho, muito jovem, minha mãe deu uma freada nas festas, porque minha mãe já era de festa. Então, muito cedo, minha mãe se embriagou com o pecado, infelizmente. Muito cedo. Minha avó não era cristã, minha mãe não tinha base bíblica, não tinha conhecimento da palavra do Senhor, não tinha relacionamento com Cristo. Foi uma mulher que andou sem visão, cega e necessitada de Cristo, necessitada de Deus, assim como qualquer outro pecador. Ao passar do tempo, minha mãe ela engravidou do primeiro filho. Minha mãe teve 4 filhos, tá, gente? E cada um dos meus irmãos teve um pai. É uma história um pouquinho complicada de compartilhar, mas eu creio que vocês vão entender. Então minha mãe, em um tempo, estava se relacionando com um homem, a qual ela não era casada com ele. Ela engravidou do primeiro filho, a qual, quando ela engravidou, estava com a gestação de 5 meses. Ela infelizmente perdeu. Ela engravidou novamente do mesmo homem, a qual ela passou a ter o meu primeiro irmão, o seu filho mais velho, o qual hoje teria 28 anos de idade e infelizmente não se faz presente entre nós. Aí depois de um tempo, minha mãe já não estava mais com esse homem, estava solteira, ia para as festas, conheceu um homem, o qual ela começou a se relacionar com ele. E ali ela descobriu que ele tinha namorada. E aí não quis insistir naquele relacionamento. Ela abriu mão. Como ela já tinha se relacionado com ele, dias depois, ou foi semanas, ela descobriu que estava grávida. E foi aonde ela engravidou do meu segundo irmão. Ao passar do tempo, ela indo para as festas, ela tinha uma amizade com um homem. E aí ela ia para as festas com ele na amizade. Só que de tanto ela ir para as festas com ele, ela acabou se envolvendo com ele. Ela se envolvendo com esse homem. Ele era casado e ela conscientemente estava se envolvendo com ele, sendo amante dele.
E ela sabia que ele era casado. Casado no sentido de que? Junto, tá, gente? Não era casado no papel. Ele era junto com essa mulher. Minha mãe se envolvendo com ele e com mais 2 pessoas, ela descobriu uma gravidez. E aí ela ficou na dúvida, quem é o pai desse menino? Fora que foi uma gravidez não desejável, não foi uma gravidez planejada. Ela engravidou sem querer engravidar, porque ela olhava para a condição financeira dela, para as dificuldades e não queria engravidar. Só que ela acabou engravidando. Nesse momento, o diabo se aproveitou da situação. Colocou na cabeça da minha mãe que ela teria que abortar para não ter aquele bebê. Então o diabo se aproveitou da situação. E é isso que o inimigo das nossas almas faz, atua muito das vezes. Ele aproveita das fragilidades, da situação da pessoa para influenciar a tomar atitudes erradas. Então minha mãe acabou sendo influenciada, começou a tomar chá para induzir o aborto. Só que, ao passar do tempo, ela viu que não conseguiu abortar. Agora eu vou ter que ter essa criança. E para a glória do Senhor Jesus Cristo, o diabo não conseguiu executar aquele plano maligno. Porque só Deus tem o poder de dar a vida e tirar a vida. Eu sei que a maioria das gravidez são através de situações horríveis. Mas independente de qualquer situação, não se deixe se levar pela influência do inimigo para tirar uma vida que não escolheu vir ao mundo. Uma vida que tem a inocência, a pureza. Então não se permita fazer isso. Ame independente da situação a qual essa criança foi gerada. Peça a Deus para colocar amor no seu coração para com essa criança. E a gente vê isso na história da palavra de Deus. O diabo tendo a mesma atitude, porque o diabo tentou até contra a vida de Jesus, contra a vida de Moisés, sendo de forma diferente, mas ele tentou tirar a vida de crianças, mas não conseguiu. Por quê? Porque através da vida dessas crianças, Deus tem uma história linda. Graças a Deus, aquele plano não foi executado. Eu nasci, só que a minha mãe, ela não conseguiu detectar quem poderia ser realmente o meu pai. Ela quis acreditar que o meu pai poderia ser aquele homem a qual ela estava se envolvendo. Foi repassado para ele que ele era meu pai. Eu nasci e minha mãe carregou essa dúvida no seu coração. Ao passar do tempo, nasceu a minha irmã, a qual também é filha do meu pai. Eu fui criando um afeto muito grande por ele. A minha mãe passou a morar com ele. Ele deixou a mulher que ele vivia. A gente passou a morar todo mundo junto. Os meus outros 2 irmãos, praticamente, eles não moravam com a gente. Os meus 2 outros irmãos moravam com a minha avó. Eles gostavam de estar lá. Ficava lá e cá, sabe? Então a gente passou a morar com ele, com meu pai. Então fui viver naquela criação. Foi gerado em mim um grande afeto pelo meu pai. E minha mãe carregando a dúvida no coração dela. Quando era no tempo da escola, eu fazia cartinha pro meu pai no Dia dos Pais. Eu tinha um amor e tenho um carinho muito grande por ele. Minha mãe criou coragem, tomou uma decisão de fazer o teste de DNA para saber se realmente ele era meu pai. Foi pro local para fazer o exame. Chegando lá, naquele tempo, tinha que pegar a ficha para fazer o exame. Minha mãe chegou lá, já não tinha mais ficha. Tinha um casal que estava na fila. Só que esse casal, do nada, teve um mau entendimento entre eles 2. Eles desistiram e deram a ficha para minha mãe e para o meu pai. E a minha mãe recebeu a ficha e fez o exame. E naquele tempo, eu tinha na faixa de 5 a 6 anos. Não tô afirmando, mas era por essa faixa aí. E eu já tinha um entendimentozinho. Uma criança, ela é muito sensível. Uma criança, ela absorve as coisas mais do que um adulto.
Por isso que temos que ter muito cuidado com o que nós falamos com a criança. Então receberam o exame de DNA e descobriram que ele não era meu pai. E quando descobriram que ele não era meu pai, aquilo não foi repassado para mim. Olha, ele não é seu pai. Houve essa situação no passado. A forma como ele me tratava, como ele cuidava de mim, mudou totalmente. Ao passar do tempo, minha mãe já não estava mais com ele. Na minha cabeça, ele era meu pai. E eu tinha realmente esse amor de filho. E eu via a minha irmã indo para casa dele e eu não ia mais. Minha mãe começou a evitar de eu estar indo para casa dele. Minha mãe começou a cortar. Ela não soube lidar com a situação. Ele também não soube lidar com a situação. Eu não estou aqui para culpar ele. Eu estou aqui para compartilhar o que se passou na minha mente, o que eu vivi. E eu confesso que nem minha mãe nem ele souberam lidar com essa situação. Foi uma situação bem delicada. Então imagina só para uma criança que tem um amor muito grande por aquela pessoa, que na sua mente acha que ele é seu pai e que do nada tudo muda. Imagina só para uma criança que é sensível, que tem uma sensibilidade e passa a viver essa conturbação, essa bagunça. E ali na minha mente começa a ter questionamento. Eu começo a ter um questionamento. Porque eu não vou para a casa dele, sendo que ele é meu pai? Cadê aquele cuidado que ele tinha por mim? O que foi que aconteceu? E às vezes eu chegava para consultar a minha mãe, perguntando a ela: mãe, por que eu não vou para a casa do meu pai? Ela fugia dessas perguntas, não me respondia. E ali eu fui crescendo, tendo muitas perguntas e não tinha respostas. Eu não sei se foi a forma dela me proteger. Eu só sei que aquilo começou a me maltratar por dentro. E ainda eu comecei a escutar a minha irmã falando: ele não é teu pai. E eu não queria acreditar naquilo, porque na minha mente ele era meu pai. E às vezes minha mãe repreendia a minha irmã para que ela não viesse falar aquilo. Ao passar do tempo, perguntei à minha mãe: mãe, ele é meu pai? E ali ela foi sincera, honesta e respondeu: não, ele não é seu pai. E ali ela falou: meu filho, seu pai sou eu. Essa foi a resposta dela naquele momento. Me doeu muito escutar aquilo. E me doeu mais ainda pelo fato de saber que ele não era meu pai. Minha mãe falar que não sabia quem era o meu pai realmente. O que mais me doeu também foi eu crescer sem um pai, sem essa figura paterna. Ali realmente foi quebrado a minha paternidade. E eu fui crescendo com essa carência paterna. Por mais que minha mãe se esforçasse, cuidando de mim, colocando sustento dentro de casa, querendo exercer o papel que o meu pai era para exercer, de protetor, de provedor. Um homem ele tem que exercer o seu papel e a mulher tem que exercer o seu papel. E diante dessa situação, a minha mãe se esforçou. Ao passar do tempo, eu fui crescendo, comecei a conhecer a vida. A gente foi morar em um bairro e nesse bairro eu conheci pessoas jovens. Eu comecei a adquirir comportamento diferente. Eu comecei a ser influenciado por esses jovens que já conheciam a vida mais do que eu, mas eu estava no meio dessas crianças, desses jovens. E minha mãe, ela foi negligente quando ela começou a cuidar mais da minha irmã, a proteger mais a minha irmã, a vigiar em relação sobre onde minha irmã estava, com quem a minha irmã estava. Porque na mentalidade da minha mãe, não, eu tenho que cuidar mais dela porque ela é mulher, ela é moça, ela tem essa pureza e os homens podem tentar fazer alguma coisa com ela. Então, minha mãe começou a proteger minha irmã e me deu uma liberdade. E foi aonde a minha mãe errou também, em me dar essa liberdade, em me deixar livre. E eu lembro que em um cenário, eu brincando com esses meus amigos, nesse bairro que eu estava morando, teve um menino
pequeno pegou um cigarro que já estava só o resto, colocou na boca e começou a fazer de conta que estava fumando. Aí eu me deixei ser influenciado, fiz a mesma coisa. Peguei um papel, coloquei na boca e fiz de conta que eu estava fumando também. E ali eu estava dando legalidade, acesso para o inimigo. O diabo, ele não escolhe, gente, não escolhe. Em relação de atingir somente os adultos. Não, não, não. O diabo, ele quer atingir uma criança, o diabo, ele quer atingir um jovem, o diabo, ele quer atingir um adulto, um idoso, ele não escolhe a faixa de idade, não. O diabo, ele quer atingir todos, todas. Eu lembro que também, nesse meio de amizade, vivi cenas que não era para mim ter vivido. Eu lembro que a gente foi para casa de um deles e lá a gente brincando, eu sei que do nada, uma cena que um começou a se encostar no outro e eu também fiz parte daquilo. Eu comecei a me encostar, se enfergando as partes íntimas um no outro. E ali eu comecei a ter a questão de ficar excitado. Eu era uma criança. Eles eram jovens, mais velhos do que eu. Então, também ali eu não lembro bem, mas acredito que até chegamos a se beijar na boca. Eu tive esses atos com aqueles meninos na casa de um deles. Por isso que é muito perigoso. Você mãe, você pai, dar essa liberdade para o seu filho. Cuidado em relação de deixar a sua criança, o seu filho na rua, se misturar com quem não deve. Eu não estou falando aqui que devemos fazer acepção, devemos ser besta. Não vou deixar meu filho brincar com fulano, ciclano. Não. Vigie em relação sobre olhar o que seu filho está fazendo. E não caia nessa de cuidar mais da sua filha e deixar seu filho mais livre. Porque seu filho pode ser abusado. Eu vivi esse abuso. Porque aqueles jovens que eram para me proteger, que era para cuidar de mim, por terem uma mentalidade mais avançada, um entendimento mais compreensível sobre a vida, era para ter cuidado de mim. Mas naquele momento se aproveitaram da minha pureza, da minha inocência. E aquilo me trouxe satisfação de prazer. Achei interessante aquilo. Aí, ao passar do tempo, nós se mudamos de casa. Nesse tempo, praticamente, os meus tios passaram a morar com minha mãe. Minha mãe estava também se relacionando com um homem nesse tempo. Eu acabei esquecendo de falar. Ela passou a se juntar com ele. Ele passou a cuidar da gente. Ele cuidava muito bem da gente. Porque minha mãe, ela teve que se submeter a viver com homens por conta do sustento. E minha mãe gostava desse homem. Mas também um dos propósitos dela estar com ele era a questão do dinheiro, a questão do sustento dentro de casa. Infelizmente, minha mãe teve que se submeter à prostituição. A prostituição tanto paga e a prostituição tanto em se relacionar com homens que não eram seu marido, seu esposo. Eu lembro que eu vivi uma cena muito forte, a qual eu passei a conhecer também outras pessoas nesse bairro. Eu brincando com meu vizinho, brincando de bola. Eu não sei se foi eu ou se foi ele que teve essa intenção. Como já tinha gerado em mim aquele desejo antes com aqueles jovens, quando eu fui me mudar para essa casa, eu brincando com meu vizinho, eu quis viver isso novamente. Aí, como eu falei, eu não sei se foi eu realmente ou se foi ele que levou essa bola para dentro de um banheiro de um bar que ficava na rua onde a gente morava. Já na intenção daquele momento, a gente ter um ato, eu pegar nas partes íntimas dele. E ali eu vivi mais um ato e vivendo aquilo foi algo prazeroso. E aquilo começou a se repetir. Chegou um dia que eu deixei de ir para a escola, a gente foi para um terreno abandonado, eu e ele, para viver esses tipos de atos.
E nesse período também perdi a minha avó. A minha mãe estava cuidando da minha avó porque minha avó descobriu um câncer nesse tempo. Infelizmente ela não venceu o câncer. Minha avó faleceu. Aí tiveram que vender a casa da minha avó, repartir o dinheiro da casa entre os filhos da minha avó. E nesse tempo o meu irmão passou a morar com a gente, tanto o mais velho, tanto o segundo. E o meu irmão mais velho, ele foi um jovem muito ruim, sabe? Muito cedo, ainda criança, ele deu um tapa na minha mãe. E eu lembro que uma vez ele me bateu tanto que eu achava que eu ia morrer. Nesse tempo que a gente estava morando nesse bairro. E também os meus tios cantavam de galo dentro da casa da minha mãe. Mandava em mim, na minha irmã. E foi assim, uma criação bastante conturbada, eu confesso. Então, nesse período, eu não tinha uma mentalidade de pensar assim, será se eu sou homossexual? Porque eu tô sentindo assim, um desejo por homem. Eu não tinha esses pensamentos. Até porque nesse período também, eu passei a gostar de uma menina. E eu lembro que também eu levava cartinha para essa menina. Eu gostei muito mesmo. Eu me apaixonei por essa menina. Esse sentimento eu não tive pelos meninos. Pelos meninos, eu tinha um pensamento de satisfação, de prazer. Agora, por menina, eu tinha um pensamento de gostar, de me apaixonar, como eu cheguei a gostar e me apaixonar por essa menina. A gente se mudou de bairro novamente. O meu irmão mais velho já estava se envolvendo com coisas erradas nesse tempo e cada vez mais se aprofundando nesse caminho de tráfico. Quando a gente se mudou de bairro, ele foi com a gente, os meus tios também, alguns dos meus tios, não foram todos meus tios, foram alguns dos meus tios. Até uma tia minha também passou a morar nesse mesmo bairro. Eu conheci duas jovens, a qual eu passei a ter um carinho muito grande, tanto por elas, tanto pela mãe dela, pelo irmão dela, pelo pai dela também. E assim, foi através dessas jovens que eu fui para a igreja, uma igreja cristã, e eu louvo a Deus pela vida dessas jovens. E ali eu não tinha muito entendimento, eu não tinha uma clareza sobre o que era Deus, uma compreensão como hoje tenho, naquele tempo. E eu lembro que ia eu e minha irmã, a gente louvava até aquele louvor como Zaqueu. E nesse período, a minha mãe ainda estava com o mesmo homem, a qual ela passou a se juntar. Eu comecei a ir para casa da mãe desse meu ex-padrasto. Eu passei a ter uma aliança muito profunda com a irmã do meu ex-padrasto. E lá eu vivi coisas tenebrosas, coisas assim que o diabo influenciou de uma maneira assim profunda. Que nesse tempo a gente brincava de pega-pega, esconde-esconde, garrafão. Me apaixonei conscientemente por um menino. Olha só pelo fato desse menino me tratar bem, a gente brincava, ele era muito legal comigo, eu criei um sentimento por ele. Eu acredito, pela experiência que eu vivi e pelo conhecimento que hoje eu tenho, porque a palavra de Deus não fala em momento algum que o pecado danificou o sexo biológico, o gênero que Deus deu. O pecado, ele não danificou. O pecado, ele pode ter danificado o caráter do homem, mas o sexo biológico não danificou. A identidade que Deus deu, o pecado não danificou. Mas eu acredito que o desejo homossexual, ele é construído, ele é gerado de acordo com algum momento da sua vida que você viveu e que gerou em você esse desejo. Porque eu consegui notar, ao decorrer da minha vida, que eu não tive um pai presente. A minha paternidade foi
cortada. Eu passei a ser criado em um lar sem base bíblica, sem Cristo. Um lar onde só tinha praticamente mulheres. Então eu adquiri um comportamento da minha mãe, da minha irmã. Eu adquiri algumas características que era para me ter adquirido do meu pai. E através do meu pai, da criação dele, era para me ter adquirido o caráter de Cristo. Mas não tive isso. E nem da parte da minha mãe. Porque minha mãe nesse tempo não era cristã. Eu creio que o desejo homossexual, ele é construído. E ele pode ser gerado de acordo com a situação que você pode ter vivido, que gerou em você esse desejo. Esse desejo não pertence, não vem de Deus. Esse pensamento, esse desejo não vem de Deus. O pensamento, o desejo de Deus, a vontade dele é revelada nas Escrituras Sagradas. A vontade de Deus. Eu não tinha uma compreensão sobre isso. Eu já tinha um comportamento diferente. A minha voz era fina, como é fina até hoje. O meu corpo, vocês podem notar, né, que eu sou magrinho, sou pequeno. E isso ajudou em relação sobre a identidade que eu passei a adquirir naquele tempo. Vocês vão começar a entender. É um quebra-cabeça. Só para vocês verem a inocência de uma criança. Eu lembro que um dia eu cheguei para minha amiga, a qual é irmã do meu ex-padrasto. Eu falei assim: fulana, você já orou a Deus por alguém que você, tipo assim, gosta, que você pretende namorar? Ela falou: já orei. Eu fiquei calado. Pois vocês acreditam que eu orei a Deus, pedindo a Deus para que aquele menino viesse gostar de mim, só para vocês verem a inocência de uma criança. Entenda uma coisa. Uma criança, ela não tem maturidade suficiente para tomar escolhas. Discernimento. Uma criança, ela não tem noção das consequências das suas decisões. Não é correto uma criança, um jovem, tomar decisões que venham mudar a sua vida radicalmente. E você, pai, você, mãe, você tem que se posicionar. Porque é você que tem essa responsabilidade de doutrinar, de ensinar a tua criança no caminho do Senhor. Ensina o teu filho no caminho do Senhor, no caminho em que ele deve andar. Não deixe o diabo falar dentro da tua casa. Não deixe o diabo influenciar o teu filho usando pessoas para mudar a identidade, para distorcer. Então eu passei a ter esses desejos, pensamentos distorcidos. E eu lembro que nesse período a gente brincava até com o mundo espiritual, querendo falar com os mortos. Entenda uma coisa, vocês crianças, jovens, adultos, não brinquem com o mundo espiritual, porque é a sua alma que está em jogo. É a sua alma. Não brinque. Em uma fase desse tempo, a gente foi brincar o jogo da garrafa. Eu acredito que muitas pessoas sabem qual é a brincadeira da garrafa. Aquela a qual coloca a garrafa no meio. Aí as pessoas ficam sentadas ao redor da garrafa e uma pessoa tem que girar a garrafa. E aonde a garrafa cair, apontada para uma pessoa e para outra, alguma delas teriam que desafiar a outra a fazer alguma coisa. E eu lembro que um dia foi eu, essa minha amiga e outro amigo nosso brincar essa brincadeira na horta do pai dela. E ali, girou a garrafa, ela me desafiou ou ela desafiou o menino a gente fazer um ato sexual. E naquele momento, pela empolgação, pelo momento de realmente querer, porque aquilo já estava me atraindo tão fortemente que
era prazeroso para mim. E ali, eu e aquele menino fomos praticar ali um ato sexual. E depois daquilo, eu comecei até a gostar desse menino. Eu conto essa história e eu fico assim, vendo o quanto o diabo, ele opera. E aquilo ali, cada vez mais, estava gerando mais o desejo de inclinação para a homossexualidade. Mas nesse tempo, mesmo vivendo isso, eu não tinha o desejo de me tornar um homossexual. Nem me passava um pensamento, será que eu sou bissexual? Não me passava esse pensamento. E quando as pessoas falavam do meu comportamento, eu falava assim, não, eu só é homem. E eu não aceitava aquilo. E novamente, a gente passamos a se mudar de bairro. Minha mãe vendeu a casa, se mudamos de bairro. Nesse tempo, eu não lembro se minha mãe ainda estava com o mesmo homem. Nesse bairro, uma cena que me marcou bastante. Morando já nesse bairro, o meu irmão já estava bastante engodado com o tráfico. Chegou um dia que estava eu em casa, o meu irmão, a minha irmã. Esse meu irmão mais velho não estava em casa. Aí estava o meu tio, o mais novo. Eu não lembro se ele estava morando com a gente. Minha mãe estava tomando banho. E do nada, uma pessoa chama minha mãe. Minha mãe sai pra fora. Eu fui também. Quando do nada, um traficante foi falar com ela. E ele conversando com ela, eu não escutei a conversa. E além dele conversar com ela, ele estava no telefone conversando com outra pessoa. Quando do nada, ele dá um grito. A casa caiu. Quando ele fala isso, todo mundo corre, porque a rua estava lotada de gente. E naquele momento ali teve um alvoroço medonho. Eu corri para dentro de casa e me escondi debaixo da cama. Só que quando eu me escondi debaixo da cama, eu voltei desesperado, porque eu vi que minha mãe tinha ficado do lado de fora. O meu tio, ele tinha chegado do trabalho, que estava junto com a gente. Ele correu para dentro de casa, subiu o muro do quintal, pulou o muro, e aí a calça dele ficou apregada num pega-ladrão. E ele ficou de cabeça para baixo. E ele relatando pra gente, né? Depois do acontecimento, ele disse que puxou a perna dele, a calça dele rasgou, e ele caiu no chão e saiu correndo. E os cachorros desse terreno saiu correndo atrás dele. E ele conseguiu escapar. E ali eu voltei para ver como estava minha mãe e meus irmãos, porque eu fiquei preocupado. E aqueles traficantes ali rodeando a nossa casa, porque lotou de traficante. Eles com arma. E ele falando que iria matar o meu irmão mais velho. Por quê? Porque rolou uma conversa naquele momento que o meu irmão tinha matado um jovem que era possivelmente da família desses outros traficantes, que veio tirar satisfação com a minha mãe, na procura do meu irmão. Então, ali começou esse alvoroço. Eles dizendo que ia matar meu irmão. Eu sei que foi uma loucura mesmo. Eu dei um grito, eu falando, Deus, por que isso está acontecendo? Não deixa que aconteça nada com a minha família. Deus usou algumas mulheres que estavam ali presentes, que possivelmente era da família daqueles traficantes. Eu lembro que tinha até mães de traficantes que estavam ali no meio e começou a nos ajudar, intervindo aquela situação, falando para os traficantes, não, eles não têm nada a ver, deixam eles não têm culpa. E minha mãe desmaiou, só de toalha na sala de casa. E essa é uma realidade. No tempo que a gente está vivendo, infelizmente está acontecendo isso em muitos lares, em muitos bairros. Quando acalmou a tempestade, graças a Deus eles não fizeram nada conosco. E pela misericórdia de Deus, Deus ele é tão maravilhoso. A minha mãe teve um desejo de vender aquela casa. E minha mãe tinha colocado uma placa de vende-se naquela casa. E ela não tinha conseguido vender.
Mas teve uma mulher que foi lá, olhou a casa e teve um desejo de comprar a casa, mas não tinha concretizado aquela compra. E quando aconteceu tudo isso, minha mãe entrou em contato com essa mulher. Aquela mulher teve compaixão e comprou aquela casa. Os traficantes enviou uma mulher lá em casa, falando que queria o telefone da minha mãe, que minha mãe ia ficar sem celular. Aí depois voltou com o telefone. Quando foi depois, eles falaram que era pra gente ir embora. A gente tinha que sair de casa, sem ter dinheiro pra pagar frete. E minha mãe conseguiu dinheiro pra poder chamar o carro, pra poder tirar as coisas. E eu lembro até hoje, porque ficou na minha memória. Quando foi no outro dia, chegou o carro do frete. Eu lembro que minha mãe tirando umas coisas junto com a gente. E eu e minha irmã chorando muito, nós crianças. Eu lembro que uma mulher lá que estava no meio desses traficantes, no outro dia já isso, ela ficava lançando piada. Bora, vou logo embora. Eu lembro que ela pegou até uma ripa da cama da minha mãe, que a cama da minha mãe era aquelas camas antigas, né? Ela arrancou a ripa, quebrou assim a ripa e ficou ameaçando, sabe? E foi muito desesperador. Eu só sei que a gente conseguiu ir embora e passamos a morar na casa do meu tio. A gente levou traumas. Quando a gente passamos a morar na casa do meu tio, que era próximo desse bairro, a gente não saía de casa. Nós paramos de estudar, eu e os meus irmãos. Quando ia alguém na casa do meu tio, batia lá no portão, a gente já achava que eram os traficantes querendo pegar a gente, querendo fazer algo contra as nossas vidas, sendo que não era. Aí depois de um tempo, minha mãe comprou uma casa nesse bairro, que foi até em um beco que tinha saída. E foi ali naquele bairro que realmente, onde foi gerada essa identidade. Onde realmente eu tomei a decisão que mudou completamente a minha vida naquele tempo. E ali eu passei a conhecer pessoas que moravam naquele bairro. Comecei a fazer amizade com crianças, jovens. E o meu tio, ele era junto com uma mulher. E eu passei a conhecer a família da ex-mulher do meu tio. Eu passei a ter uma aliança muito grande, um carinho também muito grande por essas pessoas que eu passei a ter contato. E nesse tempo, eu estava crescendo, saindo da fase de criança, entrando na minha adolescência. E ali foi realmente onde eu comecei a tomar decisões sem consultar a minha mãe, sendo guiado pela minha natureza pecaminosa, porque hoje eu entendo. O que é que você entende, Manuel? Hoje eu entendo que sem Cristo é realmente uma vida sem freio, descontrolada. Hoje eu entendo que um homem sem Deus se torna um homem vazio, distante do amor. E hoje eu entendo que a nossa inclinação para os prazeres carnais é por conta que nós herdamos uma natureza pecaminosa. Porque quando a gente não conhecemos a palavra de Deus e não entendemos o princípio, a gente ficamos leigos, ficamos sem entender do porquê de sentimentos, pensamentos imorais, pensamentos perversos. Mas é porque nós herdamos uma natureza pecaminosa. Porque no princípio, quando Deus criou o homem, criou a mulher, Deus deixou uma regra. E essa regra não deveria ser quebrada. Essa regra foi quebrada pelo homem, pela mulher, a qual é falada em Gênesis, onde vai falar que um homem pecou contra Deus, comendo do fruto proibido. E quando ele passou a comer do fruto proibido, eles passaram a ter conhecimento do bem e do mal. A morte entrou no mundo. Então, um homem passou a ter uma natureza caída, uma natureza pecaminosa. Todos os seres humanos fazem parte de apenas uma raça, que é a raça humana.
E nós herdamos de Adão e Eva essa natureza caída, a qual essa natureza quer praticar perversidade, o pecado, idolatria, imoralidade. Hoje eu entendo que isso faz parte dessa natureza pecaminosa. Agora, eu que decido em praticá-las, em vivê-las. Só vencemos ela através do Espírito Santo de Deus, através do sacrifício de Cristo, que nós conseguimos vencer essa natureza pecaminosa. Então passei a ter essas inclinações homoafetivo e foi se desenvolvendo de acordo com o meu crescimento, com a profundidade de conhecimento, de entrega. Aí nesse tempo eu conheci pessoas que eu me identifiquei. Eu comecei realmente a olhar para o meu comportamento. Eu comecei a notar que meu comportamento era parecido com o deles. E ali eu fui me identificando. E eu vi que eu não era o único que era daquele jeito. Tinha o preconceito dentro de casa também. Os meus tios, irmãos, passavam por essa perseguição também dentro de casa. E pelo fato de eu ter esse preconceito dentro de casa, essa rejeição dentro de casa, eu comecei realmente a ser abraçado pelo mundo. Minha mãe não entendia, compreendia os meus comportamentos. E para mim era normais. As pessoas falavam para minha mãe: olha o comportamento do teu filho, como é. Cuidado, viu? Mas minha mãe nem ligava. Só que, ao passar do tempo, ela viu que aquilo foi se desenvolvendo. E foi quando eu comecei realmente a olhar para o meu comportamento. Eu parei e analisei. E foi aonde entrou a dúvida sobre a minha identidade, a qual Deus me deu. Entenda uma coisa: o único que tem o poder de escolher se você vai nascer menino ou menina é Deus. O único. Agora, nós passamos a adquirir esse poder de mudança, de escolha, quando nós vamos crescendo. Deus não obriga ninguém a viver de acordo com seus princípios. Deus deixa o homem livre e a mulher livre. Mas desde que um dia nós iremos acertar as nossas contas com Ele. Porque tudo que nós fazemos aqui nessa terra, um dia nós vamos ter um acerto de contas. E não existe isso de dizer que um homem que nasceu biologicamente homem, ele poderia ou pode ter nascido com uma alma de mulher. Isso não existe. A ciência não comprova isso. E não há biologicamente, cientificamente, essa comprovação de um terceiro gênero. Mas um homem sim quer alterar as coisas. Eu comecei a gostar de estar ali naquele meio. Então eram pessoas que também estavam vivendo o mesmo cenário que eu estava vivendo dentro de casa. E quando a gente se reunia, estávamos juntos, ali era uma realização. Por quê? Porque a gente se sentia bem estar junto um do outro. A gente brincava, a gente ficava tirando sarra um do outro. Foi quando eu parei no tempo e pensei: é verdade, tô me identificando com isso daqui. Realmente eu acho que não sou homem. Realmente eu sou gay. E aquilo eu aceitei. Eu declarei aquilo para mim. Mas para as pessoas eu era homem. Mas para mim eu já sentia aquela afirmação: eu sou gay. E aquilo eu fui vivendo dia após dia. E passando por preconceito dentro de casa. E quando tinha esses momentos, eu corria para casa dos meus amigos. E ali a gente se juntava. Até que um dia, um confessou para o outro que era homossexual. Foi uma liberdade, né? Para nós, no meio da nossa amizade. Um motivando o outro. E naquele tempo, chegou o momento que um aparecia com o cabelo liso, outro aparecia com a sobrancelha feita, e aquilo ia despertando aquela vontade, aquele interesse de alterar a imagem física.
Eu lembro que teve um dia que um amigo meu chegou com a unha bem grande e ele colava, mas quando chegava dentro de casa ele tirava pra ninguém ver. A gente começava a sair, ia pras festas. Nesse tempo, eu era de festa, viu? Comecei a ir pras festas muito cedo. Muito cedo mesmo. Ia escondido da minha mãe. E nesse período, a gente indo pras festas, olha o que a gente fazia. A gente saía com a roupa normal, a gente chegava perto do local da festa, a gente trocava de roupa. Eu pegava um short, por exemplo, da minha irmã, colocava dentro da sacola e chegava lá perto do local e trocava. E ali também parei de estudar. Eu tinha voltado a estudar, parei de estudar. Por quê? Porque eu queria ter uma liberdade. Eu queria bater perna no dia a dia, eu queria fazer o que eu queria. E o meu maior desejo nesse tempo era de completar meus 18 anos. Porque na minha cabeça eu tenho que completar meus 18 anos, eu preciso ter minha liberdade, eu preciso fazer o que eu quero. Tomem cuidado, jovens. Não queiram acelerar o tempo. Não vai achando que ter a liberdade de fazer o que quer é bom. Sendo guiado pelas suas próprias vontades. Aí teve um dia que minha mãe viu que eu estava realmente mudando de comportamento. Eu comecei a me maquiar. Cheguei um dia em casa. Eu lembro que eu estava na casa da minha vizinha, fazendo a sobrancelha dela. Aí um dia eu fiz a minha sobrancelha. E aí eu fui em casa. Ela me chamava de Nenê, né? Até hoje, de vez em quando, ela me chama. Nenê, o que é isso na tua sobrancelha? Aí eu disse, mãe, eu tô fazendo minha sobrancelha. Ela, e que arrumação é essa? Sobrancelha feita? Eu só sei que naquela hora eu quis quase falar, mas não falei. Aí tirei a sombra que eu tinha passado na sobrancelha. Um tempo depois ela chegou para mim. Ela viu que não tinha mais para onde correr. E aí chegou para mim e perguntou, meu filho, vem cá. Aí ela me perguntou, você é gay? Aí naquele momento eu respondi para ela, sim, mãe, eu sou. E quando eu falei para ela, para mim foi uma realização. É como se eu tivesse saído de uma gaiola. Um passarinho que tá preso. Pronto. Quando eu falei para ela, falei para os meus amigos que eu tinha falado para minha mãe, eu comecei a me aprofundar mais. Comecei a modificar cada vez mais as minhas vestes. Não dei satisfação aos meus tios, à minha família. Só minha mãe era o que bastava para mim naquele momento. Comecei a sair para as festas cada vez mais. E aí eu tinha o cabelo surfistazinho. Meu cabelo era surfista. Nesse tempo eu comecei a deixar o meu cabelo crescer. Eu decidi em tomar hormônios. Comecei a tomar Perlutan na farmácia, escondido da minha mãe, colocando a minha saúde em risco, na procura de ficar com a aparência de mulher. Porque nesse período, eu olhei para mim novamente e falei, não, agora eu não quero mais ser isso. Eu quero ser isso daqui, ó. Eu quero ser transexual. Foi onde eu declarei e falei que eu era transexual. Comecei a mudar as minhas vestes. Não consultei minha mãe, eu vou me transicionar. Não. Foi acontecendo naturalmente. Fui tomando decisões sem ter noção. Porque ali eu já estava embriagado com o pecado. Uma pessoa que se embriaga com a bebida, quando chega uma fase de tanto ela beber, encher o bucho com álcool, vai estar tão embriagado que ela não vai ter mais nem noção do que ela está fazendo. Da mesma forma acontece com a pessoa que está tomando decisões em cima de decisões erradas, se entregando mais ao pecado. Vai chegar um momento que ela não vai ter discernimento e noção do que ela está fazendo e perdendo o controle. É como a palavra de Deus fala que um abismo chama o outro. Fui vivendo esse cenário. Nas festas do meu bairro, eu era conhecido por muita gente. Porque eu ia para as festas, eu dançava em cima dos carros, eu dançava de todo jeito, chamava a atenção, me submetia a isso. Eu era conhecido no meu bairro. Eu lembro que um amigo meu colocou até um apelido muito engraçado em mim, de Catita. Aí eu fiquei muito conhecido por esse nome.
E nesse período eu comecei a trabalhar com a internet, comecei a gravar vídeo para a internet. Foi vídeos dançando, vídeos também maquiando, porque eu gostava muito de maquiar as pessoas. Chegou um dia, olha isso, eu já decidido do que eu queria ser. Nesse tempo eu gravando para a internet, eu troquei o meu nome pela primeira vez. Eu assumi a identidade por completo, trocando o meu nome das minhas redes sociais e querendo que as pessoas me passassem a conhecer como Catilares. Foi quando eu, em casa, mexendo no telefone, menino, eu quero mudar meu nome. Quero colocar um nome diferente, porque eu vou começar a trabalhar com a internet e as pessoas vão passar a me conhecer. Então, eu quero ser conhecido por um nome diferente, um nome que chame a atenção, que as pessoas gostem. Eu comecei a gravar na internet na intenção de quê? De dar uma vida melhor para a minha família, porque realmente eu vivi uma vida muito sofrida. Escassez, dificuldades. Graças a Deus não cheguei a passar fome. Como na minha casa não tinha Wi-Fi, eu fui para um condomínio que ficava do lado da minha casa. E lá nesse condomínio eu tinha a senha de um Wi-Fi desse condomínio. E aí eu fui lá, sentei, me conectei na rede Wi-Fi. E lá eu fiquei pensando, qual nome eu vou colocar para mim? E foi aonde eu pensando, veio o nome Catilares. Aí eu coloquei lá nas minhas redes sociais esse nome, Catilares. Bati o martelo. E aí as pessoas começaram a me conhecer como Catilares. Eu já estava no processo de transição, tomando hormônio, mudando as minhas vestes, já tendo aquele desejo de ser conhecido na internet, de dar uma vida melhor para a minha família. Então passei a ter essa sede de ter conhecimento. Então comecei a gravar vários vídeos num propósito de atingir uma visibilidade, num propósito de começar a ganhar dinheiro com a internet. Nós mudamos de casa, no mesmo bairro. E aí eu comecei a trabalhar para uma plataforma, onde eu comecei a ganhar realmente dinheiro. Nesse processo de mudança, eu já tinha gravado vídeos para essa plataforma. E eu estava esperando cair o meu dinheiro. Só que deu um erro na minha conta bancária. E aí eu estava postando e o dinheiro estava lá preso nessa plataforma. Essa casa que nós passamos a morar era pequena, era em uma vila. Eu comecei a gravar vídeo, mais vídeo, aí eu consegui sacar o meu dinheiro que estava preso nessa plataforma. E foi quando eu comecei a reformar essa casa. E cada vez mais seguidores chegando, e eu conseguindo ganhar dinheiro na internet. Fiz de tudo para chamar a atenção. E aquela ganância de querer ganhar dinheiro, e quanto mais ganhava, mais queria. Aquela vaidade em relação sobre a minha aparência, porque como eu já estava gravando para a internet, as pessoas iriam me conhecer, e eu queria também, ter um conhecimento tanto pelo público que ia gostar da minha pessoa, e tanto pelos homens que eu queria me relacionar. Então eu queria adquirir uma beleza para que esses homens olhassem para mim, me desejando, e eu me relacionar com esses homens. Aí nesse tempo eu cheguei a conhecer muitos influenciadores. Em 2019, minha mãe se entregou para Cristo Jesus. Eu já estava vivendo muita coisa. Muitas coisas eu já estava vivendo nesse tempo. Já estava bebendo. Nesse tempo eu já comecei a usar droga, cigarro de maconha, lança-perfume. Comecei a usar muitas coisas nesse tempo. Eu só usava mais essas coisas quando eu, eu ia pra casa de algum amigo, sabe? E minha mãe, ela começou a ter uma vida transformada. E eu comecei a ver o quanto minha mãe realmente estava mudando. E ali Deus levantou uma missionária dentro do meu lar. Uma pregadora do Evangelho. E a sua maior pregação foi o seu próprio testemunho, porque ela estava praticando a palavra de Cristo. E ali minha mãe, ela começou a revelar a Cristo dentro de casa. E eu comecei a ver na minha mãe uma mudança realmente. Vi minha mãe cuidando de mim, me dando amor, porque antes minha mãe era muito raiventa.
Era muito não me toque. Quando eu ia dar um carinho, ela não queria, sabe? Então minha mãe, ela mudou completamente. Começou a pregar, começou a semear a palavra de Cristo. Começou a semear. Ela também chegou a se casar, se casou, até hoje é casada, para a glória do Senhor Jesus Cristo. E em 2020, eu conheci o Ítalo Santo através das redes sociais. Eu tenho um carinho muito grande. Sou muito grato pelo que ele fez por mim, pela minha família. O Ítalo Santo estava em São Paulo, nesse tempo, e ele me convidou para ir para São Paulo. Eu não consegui ir, porque eu só tinha a minha certidão de nascimento, eu não tinha uma documentação com foto. E para viajar, precisa ter uma documentação com foto. Eu procurei até fazer a minha documentação, mas não consegui fazer por conta que estava na pandemia. E aí não consegui viajar para São Paulo. Quando foi um tempo depois, ele me convidou para ir para a casa dele em Cajazeira. Nesse período eu já tinha resolvido a minha documentação. Cheguei aí para a casa do Ítalo. Foi onde também eu conheci o Micaelisson pessoalmente. Porque no tempo que eu conheci o Ítalo Santo, em 2020, eu conheci também o Micaelisson através das redes sociais. Só que eu não conhecia ele nesse tempo pessoalmente. Eu vim conhecer ele no tempo que eu conheci o Ítalo Santo pessoalmente. Gravamos vídeos para a internet, eu comecei a crescer na internet. Ali teve aquela troca, né, de visibilidade, porque eu fui para lá, para casa dele, no propósito de conhecer ele e de ter aquela troca de visibilidade. Aí depois de lá, eu voltei para casa, que eu passei bastante dias na casa do Ítalo. E aí recebi um convite de uma pessoa para ir para São Paulo, para uma mansão de influenciadores. E lá eu vi o quanto as pessoas têm essa ambição, essa ganância pela visibilidade. Eu vi muitas meninas se submetendo à nudez, deixando seus corpos à mostra para conseguir visibilidade, se submetendo a relacionamentos só por interesses, só por visibilidade, tanto da parte das meninas, tanto da parte dos meninos, um querendo ser maior do que o outro. E nesse tempo, também eu fumei muito cigarro de maconha. Eu lembro que um dia eu fumei tanto cigarro de maconha com outros amigos que estavam lá, que eu comecei a ver visagens, comecei a ver coisas mesmo. Eu mexendo no telefone, assistindo um desenho, e pra mim aquele desenho tava olhando no meu olho, aquele desenho tava tipo me encarando. E eu lembro que do nada me veio um pensamento de eu ir lá pra laje dessa mansão e lá pular lá de cima. Fiquei com tanto medo daquele pensamento que eu quis dormir para eu esquecer aquele pensamento. No dia 7 de julho de 2021, de manhãzinha bem cedo, eu já tinha passado uns 15 dias nessa mansão. Eu recebi uma ligação. E a ligação foi que o meu irmão tinha morrido. O meu irmão mais velho. E aí eu tive que voltar para casa por conta desse acontecimento. Até pensei em não vir para casa, porque eu estaria desistindo de uma oportunidade na minha cabeça, tá, gente? Naquele tempo. E até relutei, não, acho que eu vou ficar, porque se eu for, eu vou perder essa oportunidade. Eu cheguei até aqui, mas voltei. Quando eu voltei, fui para o velório dele, do meu irmão. Fiquei muito triste e confesso que não queria que acontecesse isso. Não queria, mas é consequências das más escolhas, das decisões, das atitudes. Porque antes de acontecer isso, esse meu irmão, ele teve um mau entendimento com a minha mãe. E aí minha mãe, ela foi na casa da sogra dela.
E chegando lá, ela foi na procura do meu padrasto, a qual hoje ela é casada. E quando ela chega lá, o meu irmão estava lá com a moça que ele vivia naquele tempo. E ele se estressou com a minha mãe, porque minha mãe foi na procura do meu padrasto. E eu só sei que naquele estresse dele, ele abriu a boca para amaldiçoar minha mãe. Ele falou, cuidado, para a senhora não amanhecer com a boca cheia de formiga. E naquele momento a minha mãe sentiu um impacto daquela palavra. Sentiu que Deus não se agradou, não gostou daquela palavra. E quando foi dias depois desse acontecimento, ela recebe a notícia que ele tinha falecido. Nesse dia 7 de julho de 2021. O filho que não honra a mãe, porque honrando ele não estava. Esse meu irmão era tão revoltado que ele já chegou a bater na minha mãe. A bater nela mesmo. Ele tinha uma revolta. Mas porque estava se deixando ser guiado pela natureza pecaminosa. Infelizmente chegou a esse ponto. Minha mãe não desejou isso para ele, mas chegou a esse ponto. Infelizmente. Então, jovens, cuidado. Cuidado com as palavras que você lança. Honre a sua mãe. Cuide dela. Proteja. Da mesma forma o seu pai. Ah, Manuel, mas o meu pai e minha mãe não presta, é isso, é aquilo. Independente. Exerça o seu papel. Honre sua mãe e seu pai, para que seus dias venham prolongar na terra. Nesse bairro estava muito perigoso. Muito perigoso mesmo. Em 2022, realizei uma cirurgia, coloquei próteses nos seios e para mim ali foi uma realização muito grande naquele cenário, naquele momento, porque ali eu estava afirmando cada vez mais o que eu queria ser e realizando uma satisfação de imagem, porque eu queria transmitir aquela imagem e me sentir realmente cada vez mais uma mulher. E eu tinha realizado essa cirurgia em São Paulo, depois de São Paulo eu fui para o Rio de Janeiro. No caso, quem pagou essa cirurgia foi o Ítalo Santo. Aí depois voltei para casa e minha mãe até me perguntou, meu filho, é isso mesmo que você quer? Aí eu lembro que até falei, mãe, é isso mesmo que eu quero. E qualquer coisa eu posso tirar, não é uma coisa que vai ficar definitiva para a vida toda. E realizei essa cirurgia. Voltei para casa, voltei feliz, mostrei para minha mãe o resultado do silicone e continuei vivendo a minha vida normalmente, me prostituindo. Festa, droga, folia, bagunça, tudo isso eu participava. E cada vez mais me aprofundando. E me aprofundando, me aprofundando, me aprofundando. Até que eu começo a analisar a minha vida e vejo o quanto eu estava escravizado. Começa a ter aquela luta. Tinha dias que eu não queria me prostituir, eu acabava me prostituindo. E ali eu estava me cansando daquilo. Tinha dias que eu não queria ir para festas e eu acabava sendo dominado pelo desejo de estar nas festas. Estava viciado em pornografia, masturbação, preso no dinheiro. Nesse tempo, gravando para a internet, eu comecei a divulgar jogos de azar. Comecei a influenciar pessoas a se viciarem em jogos, a terem prejuízos com jogos. Comecei a mentir na internet para ganhar visibilidade. Eu já mentia antes, né? Comecei a mentir mais. Às vezes eu clamava por Deus, porque a nossa alma, ela clama. Só que eu não queria nada com Deus. Às vezes eu colocava um louvor de superação, porque tem louvores de superação, tem louvor de todo jeito hoje em dia, né? Tem músicas, no caso, de todos os jeitos. Colocava uma música e ali me emocionava, achava que era a presença de Deus, porque há uma diferença entre a emoção e a espiritualidade, entre a presença de Deus. Deus
ele não se manifesta através do dinheiro, não. Através dos bens materiais. Isso é bênção dele. É coisas que Deus faz nas nossas vidas. Mas a presença dele não está vinculada a essas coisas, não. A presença de Deus vai muito mais além do que um carro, do que dinheiro na conta, do que amizades, do que pessoas. Porque a presença de Deus é única. Ele é único. Ele é o eu sou. O alfa, o ômega, o princípio, o meio e o fim. Ele é sobrenatural. Então, às vezes eu achava que era a presença de Deus. Chorava aqui, chorava ali e acabou-se, não queria nada com ele. E minha mãe pregando a palavra. E minha mãe dando testemunho de vida, de prática e de vida transformada pelo poder de Deus. A nossa vida, ela é tomada de decisões. Há decisões que vai nos trazer bênçãos, há decisões que vai nos trazer maldições. Então, cuidado, porque o poder da decisão está nas tuas mãos. Cuidado com as tuas escolhas. Cuidado com as tuas atitudes. Cuidado com quem tu anda. Cuidado com o que tu faz. Tome cuidado. Então, ao passar do tempo, eu estava me organizando com o Micaelson para ele vir para minha cidade para podermos gravar conteúdos para a internet. E aí eu falei, amigo, eu vou alugar uma chácara, porque fica melhor da gente gravar conteúdos, lugar espaçoso e tudo mais. E aí, minha mãe viu a nossa conversa entre eu e ele e falou, meu filho, você vai alugar uma chácara para gravar vídeos, por que você não aluga uma casa? Você tá vendo que aqui tá muito perigoso, não tem como a gente ficar aqui mais não. Alugue uma casa e aí eu vou morar com você. E eu peguei, pensei naquilo e falei, é verdade. Aí peguei, aluguei uma casa. Fizemos a mudança, passamos a morar nessa casa. O meu amigo Micaelson veio, a gente gravou conteúdo, gravou vídeos. Aí depois ele voltou para a cidade dele, eu voltei com ele para a cidade dele. Fui para a casa dele, pra gente gravar vídeos, sair, fazer o que a gente queria naquele tempo. Aí depois voltei novamente para a minha cidade. Quando eu voltei, a minha mãe já tinha se mudado de casa. Nessa casa que nós passamos a morar, eu passei a ter contato com um amigo, a qual me convidou para ir para a casa dele gravar conteúdos para a internet. Eu peguei e fui para a casa dele. Chegando na casa dele, a gente gravou vídeos. A família dele gostou muito de mim, ele também. E aí ele falou, amigo, eu vou estar indo viajar. Minha família gostou muito de você. Se você quiser ficar aqui em casa, pode ficar. Fique à vontade. Eu peguei e falei assim, não, amigo, eu vou para casa. Quando você voltar de viagem, eu retorno. Ele viajou, fui para casa. Nesse tempo, eu já tinha o costume de frequentar a igreja da minha mãe. Eu ia para a igreja da minha mãe, louvava, adorava, mas ainda não queria nada com Deus. Porque o ser humano, quando ele não conhece a Deus, quando ele não tem um encontro verdadeiramente com Deus, ele fica nessa de querer adorar o Senhor, de querer ter uma aliança com Deus e uma aliança com o mundo. Mas não podemos ser amigo de Deus e ser amigo do mundo. Se nós se tornamos amigo do mundo, se tornamos inimigos de Deus. Porque Deus, ele não faz parte desse estilo que o mundo nos propõe a viver. Deus não faz parte dessas coisas que vai contra a palavra dele. Voltando para casa, minha mãe me fez um convite para ir para o monte, orar. Aí foi eu, minha mãe, mais 2 amigas dela e minha também. E fui com um amigo meu, porque como eu não tinha carro, o meu amigo foi com a gente e nos levou para o monte. Chegando lá no monte, eu lembro que a gente foi subindo, só que eu fiquei afastado. E ali eu fiquei conectado com Deus. Eu comecei a orar ao Senhor. E aquela minha oração não foi apenas uma oração. Foi um grito de socorro. Naquele momento, eu gritei ao Senhor. Eu falei, Deus, me ajuda. Me ajuda, Senhor, porque
Eu tô me sentindo muito escravizado. Eu tô me sentindo acorrentado. E eu quero te servir. Era como se eu estivesse dentro de uma casa pegando fogo. E eu estivesse gritando muito, gritando por socorro. E realmente foi isso, porque a minha alma estava gritando por socorro. A tua alma pode estar gritando aí, pedindo por socorro, e nem você está sabendo lidar, nem você está sabendo pedir socorro a Deus. Mas saiba de uma coisa, o Senhor, Ele está à porta batendo, querendo entrar, mas depende de ti abrir o teu coração, dar o acesso para Ele. Porque eu dei acesso para amizades, eu dei acesso para pessoas, eu dei acesso para o dinheiro, para a fama, para a pornografia, para a prostituição. Eu dei acesso para tudo, mas não estava dando acesso para Jesus. E nós precisamos dar acesso para Ele. Mas não é como é que eu dou acesso a Cristo? Quando você abre o seu coração e decide viver para Ele, abandonar os seus prazeres, abandonar os seus deuses, abandonar as suas vontades, para viver a vontade dEle. E aquela oração foi um grito de socorro. Foi um grito de socorro. E ali o Senhor falou: agora eu vou agir. Agora eu vou operar para te resgatar, para te alcançar. E desde aquele dia em diante o Senhor começou a operar silenciosamente. A minha oração foi essa e Ele me atendeu. Irmão, deixa o teu like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal Palavras Eternas, deixa também o teu like e não esqueça de apertar no botão de hypar, porque isso ajuda o YouTube a distribuir esse vídeo para mais pessoas. Deixa nos comentários de que lugar do Brasil ou do mundo você está assistindo o canal Palavras Eternas. Ouvir o testemunho do irmão Carlos Manuel nos faz refletir em como Deus é poderoso para transformar a vida do homem. Deus, ele é o único que tira o homem do monturo e faz ele se assentar entre príncipes. Esse é o poder do Evangelho de Cristo. O poder de fazer com que pessoas mudem de direção, mudem a direção da trajetória da sua vida. Pessoas que estavam seguindo o caminho à perdição eterna, depois que são alcançadas pelo Evangelho de Cristo, têm a sua vida transformada, tanto no seu jeito de andar, no seu caráter, na sua forma de falar, na sua forma de viver. Quem roubava não rouba mais, quem se prostituía não se prostitui mais, quem andava em caminhos tortuosos não anda mais. Porque o Evangelho de Cristo, ele realiza essa obra na vida do homem. Ele faz com que o homem mais perdido venha a ser alcançado pela graça. E essa graça faz com que esse homem seja transformado. Deixa o teu like nesse vídeo, compartilhe com alguém que precisa assistir esta mensagem. O canal Palavras Eternas é o local para todo cristão que deseja ouvir mensagens e testemunhos que edifiquem e avivem a sua fé. Fica aqui um forte abraço e até o próximo vídeo.